Olá, fera! Esse é mais um vídeo do Cobertura Máxima GGE e Gimbo. Você que fez esse primeiro dia de provas e está se preparando para amanhã, eu converso hoje com o professor Kleber de Matemática, que vai passar umas últimas dicas para vocês. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Obrigado pela oportunidade, Diego. E com certeza o fera está bem preparado, né? Vai ter tranquilidade total para realizar essa prova amanhã. E eu vou dar algumas dicas, né, de última hora para o fera chegar lá tranquilão e detonar nessa maratona da prova de matemática, Diego, que são 45 questões. Então, assim, só pelo quantitativo da prova, já é uma prova que tem um peso considerável, né? Então, com certeza, independente de qual for o vestibular para o qual ele vai prestar, ele tem que ir bem preparado, ele tem que fazer uma prova boa de matemática. Ainda mais devido aos pesos aí, né? A medicina agora lançou o peso 3 pelo SISU na UFPE, mas eu tenho certeza que o fera vai detonar nessa prova de amanhã. E ainda mais com essas dicasinhas que a gente vai dar agora. Uma coisa que eu queria falar era sobre o TRI. É interessante essa história do TRI, Diego, que a gente chama de teoria da resposta ao item, que ele tem uma espécie de, assim, de valorização diferente das questões. Então não tem muito assim como o fera pensar, qual foi a nota que eu tirei, vou simular de acordo com o quantitativo que eu acertei pelo gabarito e tal. Não tem como você ver isso, porque esse TRI é um modelo, digamos assim, matemático que foi criado, né, por um matemático inglês há um bom tempo, década de 50, 60, para poder ele valorizar as questões e, digamos assim, fazer com que dê uma correção subjetiva a uma prova que é objetiva. Então, aquela história, tem a história da alternativa mais ou menos correta. Então, vamos supor que a alternativa correta seja a A. Mas aí a B, ela está mais próximo do correto do que a C. Então, o aluno que marcou o B vai ter uma atribuição de pontuação melhor do que aquele que marcou a C. Então, uma forma subjetiva de, digamos assim, eu acho que é uma ideia interessante porque ela premia bem o aluno, mesmo quando ele não acertou, mas ele chegou mais próximo, né, do ideal. Isso é uma maneira assim, muito inteligente, eu acredito, e muito interessante de você valorizar o aluno que estudou realmente. Então, digamos assim, que você tenha, eu acertei 20 questões e o meu companheiro acertou 20, né? Ou até digo mais, eu acertei 18 e o meu companheiro acertou 20, eu posso até ter uma nota maior do que a dele. Porque as questões também, além disso, né, dessa valorização interna por questão, as questões têm valores diferentes, né? E uma coisa que o aluno tem que ir para a prova com isso na cabeça, ele não pode errar as questões fáceis. Porque, vamos supor, eu tenho lá a questão 10, né, que trata de um determinado assunto, e tem uma 20, né, que vamos supor que cobra uma mesma habilidade, puxa a mesma linha de raciocínio. E aí a 10 eu, digamos assim, eu errei e acertei a 20. Mas a 10 era tida como fácil e a 20 como difícil. Aí o sistema vai entender que eu chutei. Então nessa correção, nessa valorização, de acordo com o TRI, minha nota vai descer um pouquinho, né? Então é um sistema muito coerente na correção, né, do TRI, essa aplicação, até parabenizar a banca que adotou isso, né? E é uma forma legal de você valorizar bem o aluno que estudou. Certo, Diego? E quanto à prova em si, o que é que o aluno precisa lembrar? Vamos lá, Diego, vê só. Em termos de assuntos, a gente poderia falar de razão e proporção, né, de porcentagem, que é aquela parte de matemática básica, né? Não muito aquela parte assim, inicial de inteiros, de divisores e tal. É importante ele sabendo aquilo ali, mas o que ele deve dar mais atenção na matemática básica é aquela parte de razão, de proporção, de porcentagem, uma parte mais aplicável, assim, mais de cotidiano, que você consegue aplicar mais, né? Então isso está presente em boa parte da prova. Engraçado que essa parte também se mistura com os outros assuntos, né? Você pode pegar a porcentagem, jogar para uma questão de geometria, dizer a base de uma pirâmide aumentou de tantos por cento e a altura aumentou de tantos por cento, enquanto vai aumentar o seu volume. Então, essa parte de matemática básica tem as questões que são, digamos assim, puramente da matemática básica, e você vê presente em todo o resto da prova, se misturando com os outros assuntos. Então, é um negócio bem interessante. Aí a gente fala dessa parte, podemos falar também de PA e PG, que são as sequências, né? A gente fala de análise combinatória e probabilidade. Probabilidade é um assunto-chave em todas as versões do Enem. Desde que ele foi criado até então, houve questões de probabilidade. Já teve ano de cair em 4 questões de probabilidade. Então, assim, é um assunto que o fera tem que ir preparado, né? E as questões de probabilidade do Enem não são tão bobinhas, né? São questões muito bem feitas, bem elaboradas, então o aluno tem que ir bem preparado. Geometria. O pessoal pergunta, Kleber, geometria aí, o que é que eu devo estudar? Cai muito ou não cai e tal? Geometria é uma coisa interessante e ela é facilmente aplicável em tecnologia, você vê presente na arquitetura, na engenharia civil, enfim. E o aluno tem que ir para a prova sabendo calcular a área e volume de todos os sólidos, né? Ele não pode deixar de ir para a prova calcular a área e volume. Se você tem sólidos semelhantes, lembrar daquela relação, que ao quadrado vira a relação entre áreas, ao cubo vira a relação entre os volumes. Então, não pode deixar de dar aquela olhada em geometria. Função, o que é que deve cair mais? Primeiro grau, segundo grau, função exponencial. O logaritmo sempre tem uma questãozinha boa de logaritmo, né? Sempre não, mas assim, eu digo sempre é porque, como são 45 questões, né? Então ele acaba conseguindo contemplar boa parte do conteúdo. E o logaritmo é uma coisa que, assim, vale a pena dar
dar uma estudada, porque ela deve ter alguma coisa presente lá. Eu citei essas funções porque são funções fáceis de contextualizar. Então, a função do primeiro grau e segundo grau é fácil de você modelar matematicamente, né? Modelagem matemática é algo que é cobrado pela prova. Então, o que é modelar matematicamente uma situação? É você criar uma fórmula para poder estudar. Em física, por exemplo, quando você está estudando na cinemática, você está praticamente estudando modelagem matemática, o modelo do espaço em função do tempo, da velocidade e da aceleração em função do tempo. Né? Então, são coisas importantes. Trigonometria, como é que cai? Cai a lei dos senos, cai a lei dos cossinos, que é aquela parte básica lá inicial. Mas tem também aquela parte das funções trigonométricas que o aluno tem que dar uma olhadinha, conhecer o gráfico da função seno, conhecer o gráfico da função cosseno, né? Saber o comportamento da senoide, saber como é o comportamento da cossenoide, máximo, mínimo, sinal, né? Então tudo isso cai contextualizado também. Volto a falar da modelagem matemática. E o interessante é que as funções periódicas, elas, como a função seno e a função cosseno, elas são usadas como? Na modelagem de atividades periódicas, né? Então, você tem isso lá na prova que você vale a pena dar uma estudada também. Sistemas lineares, como é que cai? Aquela parte de classificação, não. Aquilo ali não é muito comum você... Né? Não é uma coisa comum de você conseguir contextualizar ou aplicar e tal. Então, seria mais interessante os probleminhas, né? De sistema linear, vale a pena você resolver os probleminhas. A gente está falando, Diego, de contextualização de tudo, mas a prova ela não é só contextualizada, tem questões que são diretas também, entendeu? Então, o aluno diz, a prova é totalmente contextualizada. Não, tem questões que são diretas. E até porque isso é interessante, porque o aluno ele tem que ter o conhecimento da chamada matemática pura e da matemática aplicada. Então, o Enem ele tem essa proposta. Né? Então, é uma prova assim, muito bem feita, um nível legal, né? E esse nível vem crescendo. Eu acho que realmente tem ainda mais a ser cobrado do aluno, valorizar o conhecimento técnico do aluno. E o aluno tendo essa preparação e aí se atentando para isso, com certeza o Diego vai detonar. Ok, muito obrigado, professor. Fera, amanhã é o grande dia, detone na prova de matemática. Não esqueça de levar caneta preta de material transparente. Não esqueça também de levar um documento original com foto e não se atrase. Amanhã, depois da prova, chegando em casa, dá uma passada aqui no Cobertura Máxima e veja o gabarito da prova, a resolução e comentário dos professores. Até a próxima. Valeu. Obrigado, professor. Nada, é isso aí, força total. Vamos embora, hein?